Olá, tudo bem? Eu sou a Jessie Mitchell e neste vídeo aqui eu vou ensinar a desenhar um personagem aí muito pedido para mim aí nos inbox da vida do Instagram e até mesmo aqui do YouTube. E quem seria esse personagem? Mais um anime aí, eu já desenhei, o último anime era o Goku, então dessa vez resta-nos quem? O Naruto, claro. Então bora pra minha tela para fazermos esse desenho de uma vez por todas. Bora lá? E aqui estamos nós com a minha tela, vamos iniciar o nosso desenho do Naruto. Hoje eu vou desenhá-lo com a cabeça um pouco menor do que de costume dos personagens que eu tenho feito. Então começamos aqui com um pequeno círculo, um médio círculo, né? Logo em seguida eu vou fazer aqui como se fosse um quadrado, tá mais para um retângulo do que um quadrado, né? Um pouquinho mais largo aí nas laterais. Posteriormente eu vou fazer aqui embaixo um outro quadrado. Este sim vai se parecer mais com um quadrado. E aqui embaixo vai ser mais ou menos a posição, a direção em que vai estar os pés do nosso personagem. Feito mais ou menos a identificação das formas geométricas que vai compor o nosso desenho, vamos começar a colocar os elementos. E aqui no círculo nós temos aquela faixa que ele usa na cabeça, que vai servir aqui para dividir o nosso círculo. Aqui é o momento em que eu estou fazendo o rascunho, então é bem rabiscado mesmo, né? Temos aquele detalhezinho aqui no meio dessa faixa, que é como se fosse uma espiral com um risquinho lá em cima e uma setinha do outro lado na mesma direção daquele risco. O cabelo, eles são pequenas pontas que podemos começar aqui por cima da faixa e aí seguimos essas pontas lá para cima, puxando ela para um lado, talvez para o outro também. Aqui logo depois da faixa nós podemos traçar duas orelhas, né, dois semicírculos que serão a orelha. Podemos já dividir aqui no meio o nosso rosto e o nosso corpo para identificarmos aí a metade dele. Aqui bem no meio nós teremos um pequeno sinalzinho aqui para baixo, como se fosse uma setinha, que é o nariz, né, do nosso personagem, e os olhos, eles vão ser daquele jeito. Fazemos essa linha aqui na diagonal, onde elas se encontram no meio, e depois nós traçamos aqui uma linha reta entre o nariz e essa linha que nós acabamos de fazer na diagonal. Por quê? Porque aqui será a linha da sobrancelha. Nós vamos apenas traçar aqui uma outra linha um pouco para cima, deixando uma pontinha, e a linha dos olhos vai seguir essa mesma linha dessa sobrancelha, ó. Porém, ela vai seguir a linha reta na parte de baixo e ela não vai se encontrar lá em cima com essa outra linha. Ele vai ser apenas um risquinho ali pela metade. E dentro desse risquinho, ele vai ter o círculo dos olhos, olha, de um lado e do outro a mesma coisa. Aí, eu vou até aumentar a tela aqui para que vocês possam enxergar melhor. Nós vamos fazer o brilho dos olhos. E esse brilho, ele vai ser um círculo maior, sendo eles dos dois lados. Por quê? Porque senão vai parecer que ele é vesgo, né? E aí, no centro do olho, nós temos a pupila. Muito bem, lembrando que o brilho, eles têm que estar os dois na mesma direção, ok? Agora, o sorriso, nós vamos fazer ele aqui bem aberto. Nós vamos traçar a curva maior aqui na ponta. Então, ele vai ter aquela curvinha, aqui no meio ele quase fica reto e faz a curvinha de novo lá do outro lado. Olha, dá até para melhorar isso aqui, para que fique os dois na mesma proporção. E aí a linha de baixo é a mesma coisa, a gente faz ela arredondada. E aí aqui no meio, para dividir a linha dos dentes, nós traçamos pequenas linhas aqui, como se fossem uns raiozinhos, somente nas laterais, sem se encontrar no meio. Um detalhe legal que eu vou até repetir é para que eles sejam maiores na ponta e menores aqui na direção do centro, certo? Quase ficando reto, olha, que vai ficar um efeito mais legal. Isso aí. Agora aqui nós podemos traçar uma linha como se fosse da gola da roupa que ele usa, né? Ele tem uma gola, dá até para traçar alguns risquinhos assim, para mostrar ali aquelas curvinhas que tem a gola que ele utiliza. Agora aqui na linha dos braços, repare que eu já tracei a linha levemente caída aqui, só vamos traçar ela um pouquinho aqui para baixo desta linha
da gola, né, para representar que ele está seguindo depois da gola, né, porque a gola representa o pescoço e os braços saem depois do pescoço. Aí nós vamos traçar a linha levemente aberta aqui para o lado de fora, ó. Eu vou traçar aqui, vou até apagar os outros rabiscos para que vocês possam ver bem certinho como eu estou fazendo. Aí nós vamos fazer ele com os braços cruzados. Então, aqui como rascunho, olha, eu vou fazer esse puxando para cá, lembrando que o cotovelo é arredondado, este vai estar por cima, nós vamos traçar aqui como se fosse uma dobra na manga do casaco que ele usa, e aqui nós vamos fazer duas curvinhas, ó. Por quê? Porque a mão está indo por trás do braço que já está cruzado. Aqui nós traçamos uma pequena linha, e aqui na lateral nós também traçamos uma pequena linha para cima que vai representar aí a continuidade do braço, né, dos dois lados. E aí este braço que ele está por baixo, nós vamos apenas fazer a curva aqui embaixo e puxá-lo ele levemente subindo, porque essa mesma linha da mão aqui curvada, ela já representa a dobra deste braço, né? Vou até melhorar aqui, ó, para que vocês possam ver corretamente a direção do braço. Muito bem! Agora um outro pequeno detalhe para colocar aqui, nós vamos dividir esta roupa no meio, porque ela é como se fosse um zíper, né? Tem um detalhe aqui. E temos também esse detalhe de couro na roupa dele, que essa parte de cima tem um detalhe azul, né? E o restante da roupa é laranja. Muito bem, aqui nós temos a linha da cintura. Vou até descer aqui, deixar grande mesmo para que vocês consigam visualizar essa linha da cintura. Nós vamos traçar uma pequena curvinha aqui nas laterais, pode até ser um pouco voltado para cima, um pouco voltado para baixo, representando como se ele estivesse com a roupa dobrada, né? Porque ele está com um casaco. E aí, para deixar melhor ainda essa representação, essas linhas de cima, que elas devem seguir até embaixo, pois é como se fosse o zíper da roupa, nós vamos traçar essas linhas arredondadas aqui também, ó. As três na mesma direção, porque elas vão representar essa linha de dobra aí da cintura. Agora, aqui nós vamos traçar um pouco antes dessa linha de dobra da roupa dele, nós vamos traçar a linha da cintura, que é como se ele tivesse aquela parte ali do casaco que tem como se fosse um elástico, né, que fica um pouco mais apertado do que o restante da roupa, que também vai ser de cor azul aqui depois. E a calça, ela vai representar como se tivesse um pouco larga e até mesmo voltadas um pouco para fora, mas levemente. Então nós vamos traçar aqui curvas bem de leves, mas lá embaixo nós podemos traçar essas curvas maiores, se encontrando aqui no centro, né? Muito bem, aqui no centro nós vamos traçar esta linha como se fosse um L e depois uma outra linha sem se encontrar aqui neste ponto. Pode até deixar encontrando lá em cima, ou não, pode deixar um pouco antes também, só deixando aí o detalhe da calça, da costura, né? Aí nós temos aqui duas curvinhas da costura do bolso e ele tem essa lateral aqui como se ele tivesse uma bolsinha, né? E essa bolsinha ela passa pela calça. Porém, nós vamos deixar este ponto aqui um pouco menor, porque é como se estivesse apertando a calça, justamente nessa área onde ele carrega a bolsinha, certo? Porque faz aquele efeito de apertar, né? Então a calça é larga e aonde ela está apertando a cinta, ele dá como se fosse aquela cinturinha, né? Porque representa exatamente que é uma faixa que está apertando a calça, certo? E aqui nós fazemos esse pequeno detalhe que vai dar ali um certo realismo para o nosso desenho. Agora, aqui na parte dos pezinhos, nós já temos a direção que eles estão. Eles vão estar voltados um pouco para a lateral, né? Um para a direita e outro para a esquerda. Porém, nós vamos fazer aqui uma pequena voltinha que representa o osso ali do calcanhar e vamos puxar ele para baixo. E aqui vou até traçar como se fosse um círculo bem achatado, porque é a direção onde estarão os dedos. Como ele usa sandálias, nós podemos até deixar esse círculo aqui. E dentro deste círculo nós vamos traçar outros pequenos círculos. Lembrando que aqui temos o dedão e depois temos os outros dedos que vai diminuindo. Podemos deixar o dedão um círculo bem maior e depois só vamos complementando os gominhos assim, certo? E aí nós traçamos essa linha voltadas lá para o lado da perna. Podemos até cortar aqui e já vou apagando aqui esses outros rabiscos para que vocês identifiquem melhor aí essa situação.
Aqui também vou apagar esta linha aqui e vamos partir para o outro pé. A mesma situação, aquela curvinha do osso do tornozelo e aí a curvinha do calcanhar, bem levemente seguindo na diagonal em direção ao lado esquerdo aí da sua tela, né? E aí nós traçamos aquele semicírculo, lembrando de fazer o dedão e os outros dedos menores. E aí essa linha volta em direção à perna lá em cima. E tá feito todo o esboço do nosso desenho. Vou até apagar aqui já este detalhe aqui. E nós vamos partir então para o contorno. O contorno que será a linha final do nosso desenho. Então o contorno é aquele momento em que nós vamos passar a caneta de forma final, vai ser o nosso desenho final, vai ser o momento em que não podemos mais apagar a nossa linha. Então vamos traçar a linha corretamente do jeito que ela vai ficar na arte final. Muito bem, está realizado todo o contorno do nosso querido Naruto. Agora utilizamos aqui apenas a borracha para apagar todo aquele rascunho laranja, deixando apenas o nosso traço correto do nosso desenho. Então este é o resultado final do nosso desenho do Naruto. Deixa eu voltar aqui para minha tela e não adianta me dizer que você não consegue fazer esse desenho, porque aqui eu utilizo a mesa digitalizadora e faço no computador, deixando tudo mais fácil. Negativo, é muito mais fácil desenhar no papel, na verdade. E aqui está, olha, para mim criar este personagem para você, esse estilo de personagem, né, porque o personagem já existe, eu fiz primeiramente no papel, ó, tem um rascunho aqui e depois eu cheguei até a colorir, ó. Então você tem até o resultado deste personagem colorido aqui. Então não me venha com desculpas que sim, eu já fiz ele no papel e você pode desenhar no papel também. Aproveita e me segue lá no meu Instagram, porque eu vou postar aqui este desenho colorido lá na minha página. Se inscreve aí também neste canal, porque vai vir outros personagens por aí e outras dicas de desenho também. Um grande abraço e até mais!